Boa noite! É um prazer estar aqui com vocês. Sou a Sandra Helena Pedroso, profissional da contabilidade, especialista em gestão de projetos sociais e culturais e estou vice-presidente do Sindiconte Rio. O Sindiconte Rio tem 103 anos e empenha-se na valorização da classe contábil e na defesa dos interesses destes profissionais, frente às outras entidades, órgãos públicos e à sociedade. Instalada num prédio centenário, lindo, no centro do Rio de Janeiro, no berço do Saara, que convido vocês a conhecerem. Temos um excelente espaço para reuniões, para aulas que estão disponíveis para a classe. Queria ressaltar o papel fundamental do sindicato nesse momento especial que estamos passando, na defesa do profissional da contabilidade, liberal, atuando como técnico e contador nas empresas públicas e privadas na cidade do Rio de Janeiro, no seu ambiente laboral. A gestão 2018 e 2022 tem como lema construir parcerias para um sindicato mais forte. Para isso, gostaríamos de convidá-lo a participar do dia a dia do sindicato, onde buscamos todos os dias, nós, os diretores, os associados e todos os colaboradores, buscar novas parcerias que possam possibilitar ao profissional da contabilidade algumas melhorias de qualificação, cursos profissionais, cursos de gestão, cursos de idioma, bem como também parcerias para hotéis, academias. Então, a gente procura sempre buscar uma nova parceria, um curso diferencial, para que a gente possa, então, ter condições de dar uma melhor capacitação para o nosso profissional, porque é sensacional o nosso profissional da contabilidade estar capacitado, principalmente nesse mundo de hoje, num mundo globalizado, num mundo digital, que o digital chegou para ficar, em que o marketing é importante. Então a gente tem feito muita coisa assim e queria muito que vocês participassem, estejam sempre com a gente. Assim que acabar a pandemia, vamos fazer uma grande reunião lá. Queria também falar para vocês que a gente tem várias atividades lá, além dos cursos, e gostaria muito que vocês participassem. E deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui, a Elaine Sampaio, que ela é bacharel em Ciências Contábeis e então é especialista em terceiro setor e PME, com 13 anos de experiência em auditoria externa, professora da Universidade Veiga de Almeida, também lá no Sindiconte e no CRC, né? Deixa eu chamar ela aqui para ela entrar nessa conversa, porque ela é primordial. Nosso bate-papo aqui hoje, que a gente vai falar sobre prestação de contas. Boa noite. Oi, Elaine! Seja bem-vinda na nossa estamos inaugurando a live do sindicato. E hoje estou muito feliz. Um texto, obrigada. O sindicato agradece muito você ter aceitado o nosso convite. E a gente com um tema que é sempre espinhoso para a categoria, né? Que é a questão das prestações de contas. Porque, assim, as pessoas acabam não entendendo que quando a gente está falando de prestação de contas, o que a gente está falando, né? E a gente vai falar também sobre o SICAP, né, 2020, que acabou de sair, né, está fresquinho, que é uma obrigatoriedade para as fundações, né? Sim. Então, deixar você começar e a gente vai trocando aqui. Tá bom. Né? Então, pessoal, o que acontece? SICAP 2020 ele veio com uma novidade assim, para as fundações e as associações também de outros estados, porque São Paulo, a associação também presta contas, tá? Quando tem finalidade de terceiro setor.
O SICAP agora ele está perguntando, né, sobre o quê, pessoal? Estrutura, né, governança corporativa. Está questionando se a fundação tem código de conduta e ética, se tem compliance implantado, está querendo saber sobre a estrutura organizacional da fundação. Então, assim, chegou a hora, né? O compliance cada vez mais ele está avançando, né? Tanto nas pequenas e médias empresas e está chegando agora na organização do terceiro setor. E isso, Sandra, é muito bom. Por quê? Porque as empresas, né, de lucro real, que fazem doações, elas querem ter certeza para quem elas estão doando. Querem saber se estão se relacionando com organizações idôneas, né? Então, assim, a hora é agora. A hora é agora das organizações começarem, né, a implantar o programa de compliance. Porque a gente tem que lembrar, né, para as pessoas que quando a gente está falando de prestação de contas, a prestação de contas deriva do quê? Do planejamento, de uma boa gestão. Ela tem que ser financeira, tem que ser física, né? A gente vive as pessoas falando assim, mas eu tenho que fazer relatório de atividade. Sim, você tem que fazer relatório de atividade, relatório de gestão, né? Lembrar que para os projetos sociais e culturais é obrigatoriedade, principalmente o pessoal que recebe verbas públicas, agora cada vez mais, né? E além disso, a gente tem que lembrar muito que a prestação de contas demonstra para o stakeholder, né, para os beneficiários, tanto os patrocinadores, quanto as pessoas que estão lá, para os professores, para todo mundo, o quanto a gestão é boa, quanto efetivamente está fazendo o que está proposto no estatuto, porque também isso a gente tem que lembrar. A gente tem um estatuto que diz que vai fazer uma coisa e não dá para fazer outra coisa depois, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. E o relatório de gestão vem exatamente para mostrar, olha só, eu me propus a fazer isso, estou fazendo, foi feito dessa forma, né? E aí, eu queria lembrar uma coisa, Elaine, queria que você desse uma dica para a gente. Qual é a principal atitude que um bom gestor hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo do SICAP, do compliance, do código de ética, que ele deve ter no seu dia a dia, pensando na transparência e numa prestação de contas de qualidade? Então, pessoal, o que eu ainda tenho visto ainda no mercado é o seguinte, a questão do estatuto social. Muitas organizações já estão com um estatuto que não representa a realidade da organização. Ou seja, as atividades que estão sendo desenvolvidas estão no estatuto social, porque tem a questão também da imunidade da isenção, porque a atividade só é imune, só é isenta se ela estiver no estatuto social. Então, esse ponto, infelizmente, eu ainda tenho assim, encontrado em muitas organizações que eu tenho feito a revisão. A outra questão é o quê? A transparência, né? Notas explicativas de acordo com a ITG 2002-R1, né? O relatório de atividades e outra coisa, indicadores. Se a organização, por exemplo, é da infância e adolescência, para dar assistência a essas crianças, esses jovens, né, com risco, né, esses jovens vulneráveis. Então, eles têm que primeiro analisar o quê? A região que ele vai trabalhar, quais são os problemas, divulgar os problemas e depois de um ano trabalhando naquela região, o que ele trouxe de resultado para a sociedade. Porque quando a organização atua, ela faz bem para o assistido e para a sociedade como um todo. Principalmente quando a gente cuida o quê? De jovens sem teto, jovens com fome, jovens carentes. Quando a organização abraça esses jovens, o que ela diminui? A criminalidade. Sim. Então, assim, ela tem que expor qual é a situação hoje, em 2020, e o que eu vou entregar até dezembro de 2020 para essas crianças assistidas e para a sociedade também. Então, assim, transparência. Desculpa, acho que falta muito esse entendimento das organizações de maneira geral, entender o seu entorno e botar isso no papel. Efetivamente, o que ela vai atender e como é que ela vai medir isso, né? Os indicadores, para depois ela comparar. Eu acredito muito que não é que elas façam pouco, elas fazem muito, e com muito pouca gente.
Só que hoje a obrigatoriedade de sistematizar isso. Então, é uma forma que as organizações têm que pensar como é que ela vai fazer isso, sistematizando isso, para ir fazendo os controles, não? Então, o SICAP, né, pelo menos com as fundações privadas, né, e algumas associações de outros estados que entregam a prestação de conta via SICAP, se eles não tiverem o compliance, se eles não tiverem um código de conduta, eles vão tomar uma surpresa quando forem fazer a prestação de contas. Porque quando eles não preenchem, né, todos os campos, então aponta aviso e aponta pendência para o órgão fiscalizador. Então, isso aí já vai ser uma luz vermelha na revisão da prestação de contas. E como você falou, eles fazem muito, Sandra. Então, muitas das vezes, eles já têm compliance já iniciado e não sabem. Por exemplo, às vezes tem um código de ética que fala com o estatuto social, mas o que está faltando? Treinamento do código de ética dos colaboradores, treinamento do conselho, trazer o conselho para ficar mais um conselho efetivo, né? Porque às vezes eles também acham que é conselho fiscal, empresa grande. Não, não é. Ah, é complicado montar um conselho de administração? Um conselho consultivo, um conselho para o dirigente poder ouvir, né, uma segunda opinião e tomar uma decisão de uma forma mais segura. Então, muitas das vezes, os controles já existem, o que falta é documentar, disseminar dentro da organização. Mas é que essa questão do conselho consultivo, né? Hoje à tarde até eu tive uma conversa com uma conselheira de uma organização, a gente estava falando. É muito importante ter o conselho consultivo. Só que a gente sabe o quanto é difícil essas pessoas efetivamente participarem do dia a dia. Porque elas falam, não, eu sou conselheiro consultivo. Mas ela nem participa do dia a dia e só vai nas assembleias. Aí também não adianta muito. Eu entendo hoje que o conselho consultivo, o nome já diz, consultivo. Então, ele deve contribuir com a gestão, com melhorias, com ideias, até botar a mão na massa mesmo. Né? Sim. Porque se o cara está ali só para dizer, botar no currículo, ou botar botar assim, no Facebook, eu sou conselheiro não sei aonde, mas só vou lá uma vez por ano, eu acho que hoje isso um pouco tem que mudar, né? Mas essa questão da compliance me deixou uma dúvida. O SICAP já está pedindo o compliance, mas em algum momento antes, ele já tinha feito uma orientação, ou foi só uma surpresa? Foi uma surpresa. O que não foi surpresa é a questão seguinte: as organizações que não são difíceis, tá? As organizações que fecharam instrumento jurídico com o governo federal, acima de 5 milhões, já tinha que ter o compliance. Aqui no Rio de Janeiro, a partir de 650 mil reais, já tinha que ter o compliance. Então, as organizações de saúde, elas já têm noção que tem que ter o compliance. A questão é, não tem fiscalização. Por exemplo, eu já tive aluno do Tribunal de Contas do Estado, então como que eles trabalham? Através de denúncia. Então, uma organização foi denunciada, então eles vão lá e pedem, fazem o pente fino. Tem programa de compliance, então vai revisar o programa de compliance. Mas, assim, quem já fecha instrumento jurídico com o governo federal a partir de 5 milhões e o governo do Estado do Rio de Janeiro a partir de 650 mil serviços, acima de 180 dias, já sabe que tem que ter o compliance. Agora, quem não fecha com o instrumento jurídico com o governo, vai ser uma surpresa. Então, aí vai depender de cada órgão fiscalizador, cada promotor de justiça, como é que ele vai atuar. Porque foi pego de surpresa. Eu peguei o SICAP 2019, abri no computador, peguei o outro 2020, abri e fui tela por tela. Então, o que está mais assim, que vai pegar no pé é o compliance, que está cobrando código de ética e conduta, está cobrando o sistema de compliance implantado, está cobrando mais sobre a governança corporativa. Estamos falando de governança corporativa. Antes já pedia as informações dos conselheiros, mas agora eles querem mais detalhes sobre esse conselho. Então, foi uma surpresa. Foi uma surpresa para mim. E a questão também dos impostos. Eles estão pedindo agora para relacionar todos os impostos e isenções que estão sendo gozadas pela organização. Então, você está passando um pente fino cada vez mais transparente. Entendi. Fala um pouquinho mais dessa questão
do código de ética implantado, porque a gente sabe que é uma obrigatoriedade você ter o código de ética e o regimento Sim. interno logo assim que você faz. Mas por que você diz que eles têm e muitas vezes não está claro? Então, por quê? Porque assim, o código de ética ele já tem muitos anos aí no mercado, né? Só que às vezes o pessoal fazia o quê? Copia e cola. O código de ética de hoje, que a gente, assim, fazendo curso de compliance, no dia a dia, o que tem que ser? Ele tem que ser o reflexo do Estatuto Social, mas de uma forma mais leve e mais mensurada as atividades dos conselheiros, as atividades dos colaboradores. Aí, por exemplo, organização do terceiro setor. Qual é o maior risco aí dessa organização do terceiro setor? Se as atividades que ela desenvolve é de interesse público. Sim. Ainda que seja remunerada, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Ah, mas é remunerada a atividade? Pode? Pode cobrar por isso. Mas tem que dar gratuidade, tem que dar assistência para as pessoas vulneráveis. Ela pode ser autossustentável, não tem problema nenhum, mas desde que ela desenvolva atividade gratuita. Então, a questão do código de ética é falar sobre corrupção, falar sobre contatos com agente público, falar sobre qual o critério para dar assistência, né, aos beneficiados, qual o critério para dar bolsas de estudos. Então, tudo isso vai colocando no código de conduta e ética. Qual o critério da seleção para dar bolsas de estudos para as pessoas? Entendeu? E como eu falei, às vezes ele já tem isso em algum regulamento, mas a gente tem que formalizar no código de conduta e ética, dar treinamento, pegar a assinatura dos colaboradores, pegar a assinatura de terceiros e ter certeza, né, que as pessoas estão já estão com o aculturamento da conduta ética e moral. Como que vai ter certeza? O monitoramento, revisão das bolsas que foram ofertadas ou das assistências. Não dá bolsas, né? Assim, bolsas para pessoas que efetivamente não precisam, o jeitinho. Exatamente. A gente sabe que tem pessoas que pedem, não dá um jeitinho, né? Então, essa coisa do jeitinho, quando você tem um código de ética implantado, isso fica muito difícil. Mas eu acho que, assim, a coisa mais importante do código de ética e do compliance é você capacitar os colaboradores. E que muito, a mim me parece, que os colaboradores acham que isso não os afeta. E que eu, pelo menos, entendo, né, e queria saber a sua opinião, como é que a gente faz, e a gente pode fazer, e o sindicato pode colaborar com essas associações e com os profissionais da contabilidade para entender como é que fazer para que esse compliance e esse código de ética seja bem implantado naquela situação, naquela localidade, naquela fundação ou naquela associação, sem que os colaboradores participem. Então, gente, o Sindiconte, ele ainda tem uns 2 meses que ele está oferecendo uma vez na semana, né, 2 consultoras, eu e a Shelly Gledes, para a gente fazer consultoria para essas organizações de terceiro setor. Bastam ser associados e ligar e marcar o seu horário. Nós estamos disponíveis. Agora, com esse negócio da pandemia, a gente pode fazer consultoria online, sem problema nenhum. Todas as quartas-feiras, na parte da manhã. Então, assim, isso aí é uma ajuda, assim, de grande valor. Por quê? Porque eu sou consultora de compliance, então, assim, eu cobro por isso para outras empresas. O Sindiconte, ele está fazendo isso de uma forma gratuita para os seus sindicalizados, para os seus associados. Porque como isso é um assunto mais ou menos novo, mas que é mais difícil ele para você implantar, então é uma coisa que a gente resolveu contribuir com o profissional. Que também a gente tem que lembrar Exatamente. Que também, além dele dar troca com vocês, é uma porta também que ele também pode se capacitar e fazer a implantação do compliance. Né? Porque Exatamente. ele é fundamental nisso, pelo menos entendo. Não sei se você aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro nós temos 400 fundações ativas aproximadamente. Então, 400 fundações, pequena, média ou grande, elas vão ter que se adaptar. Então, assim, é um mercado também para os contabilistas, sem problema nenhum.
quando a gente precisa, por exemplo, uma revisão de estatuto, eu faço a revisão, depois eu passo para quem? Um advogado. A questão do código de ética, de conduta, dependendo da forma de remediação, a forma de penalidade das pessoas que não cumprem, tem que aplicar penalidade. Então, o que a gente faz? Quando a gente acaba de revisar o código de ética, a gente passa para um advogado também para fazer a revisão. Mas é mercado, sim, dos contabilistas. Acho que é uma excelente oportunidade para nós, profissionais de contabilidade, poder entrar nessa área de compliance em parceria com o advogado. Mas, assim, qual o melhor profissional para analisar risco? Quem é que vai estar no dia a dia da organização, fazendo folha, vendo as contingências trabalhistas chegando, quais foram os motivos? Quem é que está ali no dia a dia participando de licitação? Então, a gente tem que sair na frente também. Eu acho que nossos colegas eles estão perdendo oportunidades de conseguir, tá? Trabalhar nessa área de consultoria de compliance. Eu não tenho que reclamar. Por exemplo, eu sou professora. Aí, estou com minhas aulas paradas e minha renda caiu. Se não fosse o compliance, eu estava zerada. Então, olha que mercado. Entendeu? Então, assim, tem mercado sim. Agora tem que se qualificar, tem que estudar, fazer os cursos, né? A casa tem um curso que está oferecendo Lei Geral de Proteção de Dados também, que o pessoal também está dormindo um pouco, mas também é hora de aproveitar, estudar para poder se capacitar e oferecer um serviço de qualidade. O terceiro setor ainda está muito carente disso. Então, e aí duas coisas que você falou aí que me chamou muito a atenção e que tenho conversado com algumas pessoas. A questão das notas explicativas. Sim. Porque, gente, não dá mais nessa altura do campeonato fazer nota explicativa de copia, né? E aí, assim, para isso, para essa prestação de contas, qual a importância de uma boa nota explicativa? Olha, é muito importante. Por quê? Porque você, com as notas explicativas transparentes, ou seja, informando se tem remuneração do conselho, informando quantos vocês assistiram, informando a origem dos recursos e como foi aplicado, porque a IPG 2002-R1, ela é mastigada, ela é clara nisso. Então, é só o profissional, né, ler a ITG 2002, fazer um curso de capacitação que ele consegue. E com a nossa explicativa clara, transparente, vai conseguir captar recursos também, Sandra. Porque, como eu falei, as empresas, né, de lucro real, elas podem fazer doação, de até 2% da sua receita bruta e pode deduzir isso do imposto de renda. Mas, se ela for fazer uma doação, tem que ser o quê? Uma organização idônea, porque senão ela pode ter problemas futuros, porque ela usou isso na dedução dela, do imposto. Então, a nota explicativa transparente, segregada, clara, mostrando a atividade desenvolvida, vai fazer com que a organização consiga captação. É pegar, gente, companhias abertas, a CVM trimestralmente coloca todas as empresas ali. É pegar, fazer um filtro, quais as companhias abertas estão tendo lucro, né? Instituições financeiras, tem lucro real, e ligar, porque a pessoa já vai ter que pagar o imposto. Então, ela vai só destinar o imposto que ela iria recolher, 2% da sua receita. Então, é uma forma, agora com essa crise que a gente já está vivendo, né? A tendência é piorar. Então, a saída é a contabilidade. Uma contabilidade concisa, uma contabilidade transparente e segregada. É compliance na organização. Então, e aí você falou uma coisa muito importante que eu acho que o profissional da contabilidade perde o time. A questão do imposto de renda, a destinação. Tanto do imposto de renda quanto do imposto para as fundações, né? Eu acho, será que quando o contador fala assim, porque dá muito trabalho, isso pode ter algum problema, fico pensando, será que ele tem receio, ele não confia no seu próprio trabalho? Sim. Porque, assim, se você tem uma contabilidade transparente, se você confia no seu trabalho, por que não destinar? O que você acha? Exatamente.
Eu acho que a destinação é o melhor caminho, tá? E outra coisa, é uma forma também da gente fazer uma consultoria, né? Porque assim, a contabilidade ela está mudando. A apuração do impostos, dos impostos, os registros contábeis estão ficando tudo o quê? Automatizado. Então, qual é o nosso papel? Nos transformar em consultores. Então, por que não ser um consultor contábil e captador para o terceiro setor? É uma forma da gente também ter a nossa remuneração. E não se esquivar porque dá muito trabalho. Não, não pode. Eu acho que agora, Sandra, o momento é o seguinte: o contador ele não só entrega declarações acessórias. Não. Ele tem que se responsabilizar pelo número de declarações acessórias que estão sendo apresentadas e ser consultor, né, das organizações do terceiro setor, que as doações vão cair. Então, como eu falei, nós temos que correr para quem? Para as pessoas físicas que estão ainda contribuindo, destinar, né, o imposto, e também para as empresas de lucro real. Eu acho que esse é o destaque. Eu acho que a gente tem condição de prestar um serviço dessa qualidade, desse nível de transparência e ajudar também. Isso é o que, gente? Sustentabilidade. Isso aí é responsabilidade social. É melhor até do que a gente ter que dar dinheiro para uma criança na rua. É você fazer seu papel de forma consciente e clara. Incentivar as empresas de lucro real a doarem, incentivar os nossos clientes de imposto de renda a fazer a sua destinação do imposto. Porque com isso a gente possibilita que melhorar a vida dessas crianças, né? Porque ontem, por exemplo, eu participei de uma reunião e fiquei pensando, será que a gente não pode fazer um pouquinho mais enquanto profissional? Sabe? Exatamente. A gente tem lá, né? A gente também está no programa de voluntariado da classe contábil, a gente tem conversado muito. Será que a gente não pode fazer algumas pequenas ações e cada um fazendo um pouquinho a gente consegue modificar? Porque a gente vê tanta criança abandonada, tanta criança em abrigos, e esses abrigos precisam de recursos. Então, será que não valia a pena a gente estimular o nosso cliente a fazer um pedacinho dessa destinação? E não, eu acho que a gente não tem que ter receio, se a gente confia no trabalho da gente, né? E aí, exatamente. Você falou, e aí eu falar uma coisa, né? Porque além disso, ele pode se remunerar pela captação que ele conseguir. E sim, isso não é corrupção, isso não é ilegal, isso tem uma previsão na legislação, né? Exatamente. Inclusive, Sandra, eu já trabalho assim, eu tenho uma associação que eu estou fazendo consultoria, a Escambo, né? Então, ela é pequenininha, ela recebe as pessoas refugiadas, né? E dá aula de português, dá aula de inglês, né? E aí o dirigente falou assim, Ilana, quanto é a sua consultoria? Eu falei assim, não vamos falar de preço agora não, eu quero primeiro profissionalizar a sua organização e depois nós vamos apresentar o nosso projeto lá para a Prefeitura de Caxias. E aí, a Lei 13.019, ela deixa a gente colocar dentro do projeto os nossos custos administrativos. Aí eu coloco lá os honorários como custo do projeto, que eu vou fazer o quê? A prestação de contas. Ou seja, tem mercado. Sim. É um mercado, às vezes, assim, de longo prazo para receber. Mas, se você está desempregado, ou se você está começando agora, se você tem tempo, por que não fazer? Você vai estar contribuindo socialmente, fazendo um papel social, e você depois vai ter um retorno. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. A gente tem que lembrar, né, pelo último levantamento que tenho, no Brasil, de maneira geral, são 200 mil associações, entre associações e fundações, né? Você falou que só aqui no Rio, no Rio de Janeiro, tem 400 fundações. Então, assim, sim, quanto tem mercado para esse profissional? Principalmente os estudantes que acabaram de se formar, que têm possibilidade de fazer cursos específicos, né? Ou fazer isso, ler com atenção a ITG, participar de fóruns de discussão, porque tem vários fóruns de discussão disso, então vale. Também propor para a gente lá no sindicato, vamos organizar um fórum, vamos discutir sobre isso.
Agora, e aí a gente pode fazer junto, vamos estudar, que eu acho que a gente tem que estudar. E eu acho que dá para a gente agora aproveitar esse tempo aí de pandemia, que a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente abrir um fórum, vamos fazer, vamos estudar, vamos ler, né? E aí, quando você está falando essa coisa do trabalho do escambo que você fez, me lembrou muito a questão do voluntariado, né? Que você pode começar numa instituição como voluntário já com papel definido, né? E aí, assim, achei muito legal que você está trabalhando, né, nessa associação de refugiados, que eu acho que a gente é um povo, pessoas com muito... que precisam de um carinho melhor, né? Afinal de contas, eles saíram dos seus países debaixo de guerra, sem nada, e chega aqui, já tem a barreira da língua, já deixou a família lá, né? Então, acho parabéns por esse trabalho. E aí, queria que você... e aí, como é que você vê esse voluntariado nessas associações e nas fundações? Olha, o voluntariado ele é muito forte, inclusive na Escambo temos bastante voluntariado, por exemplo, a Casa Ronald também na Tijuca a gente tem bastante, uma vez quando eu fui lá visitar, e o voluntariado ele é super importante e é esquecido pelos contadores, é outro ponto que eu pego demais. O contador ele não registra porque a proforma realmente receita de mão voluntariada e despesas de mãos voluntariado, né? Mas é importante, porque que na hora que a gente vai apresentar um orçamento, um projeto, né, para o governo, qual é o valor da sua mão de obra? Quanto que você vai precisar? Você já tem expertise nesse negócio? Por exemplo, a Escambo, quando for apresentar um projeto, ela já está 1 ano e meio já dando aula de línguas, né? E os professores são voluntariados. Então, quando eu entrei para fazer a revisão, o que eu pedi? Olha, vamos botar o valor da mão de obra desse professor. É ligar para o sindicato de Duque de Caxias, de professores de língua, quanto que vamos reconhecer, porque quando a gente for apresentar um projeto, já está registrada a mão de obra, eu já vou apresentar o que? A expertise da Escambo em dar aula, o custo, o corpo docente que ela já tem. Então, tudo isso conta numa concorrência. Então, assim, o voluntariado não pode ser esquecido. Ele é de grande valor, de grande peso. Ele, assim, a maioria dos profissionais, uma grande parte, são voluntariados. São pessoas de peso, de valores, ela tem que ser reconhecida no nosso balanço. Então, e aí, no balanço, a gente, além de reconhecer ela nas demonstrações, a gente também tem que falar deles, tanto nos relatórios, quanto nas notas explicativas, ou não? Sim, tem. Com certeza. Está lá na ITG 2002. Tem que falar. Inclusive, falar também da ajuda de custo, do Vale Transporte, do Vale Refeição. Temos também, foi bom você ter tocado nesse assunto, termo de adesão. Da mesma forma que esquecem de contabilizar a mão de obra voluntariado, também não esquece de formalizar, de escrever o termo de adesão. Tem que fazer o termo de adesão, sempre distribuo para os participantes do curso, né? Fazer com que o voluntariado assine, porque ali vai ter a formalização que é um trabalho voluntário, para não ter problemas futuros, porque já aconteceu de organização religiosa ter problemas de trabalhista, tá? Então, a fundação tem, sim, organização religiosa. Então, assim, sempre quando eu entro numa organização, uma das primeiras coisas é a questão da mão de obra voluntariada. E coloco todo mundo para assinar o termo de adesão. A gente tem, assim, o pessoal que está assistindo, se quiser mandar e-mail para o Sindiconte, depois a Bárbara me passa. Aliás, eu já passei para ela numa outra oportunidade, mas eu passo de novo para a gente poder distribuir aí o termo de adesão, de acordo com a legislação. Por exemplo, lá eu estou também como eu sou presidente lá do Observatório Social do Rio, né? Aí a gente bolou uma planilha. E aí, todo dia a gente entra lá na planilha e coloca assim, no dia tal eu trabalhei para o observatório tantas horas. Para a gente poder também, todo final de mês, a gente fecha aquela planilha e manda para o contador. Então, olha, a diretoria, a presidência trabalhou tantas horas. Você acha que isso é uma maneira ou tem outra forma de fazer?
Não, essa forma aí está excelente, tá? Agora a questão é o seguinte, ver se o contador ele está atualizando as horas de vocês de acordo com a tabela do sindicato da classe, né? E vocês também têm que assinar o termo de adesão do É, voluntariado. o termo a gente assina assim que a gente entra, a gente só pode ser voluntário do observatório se a gente assinar o termo, né? Ah, então tá perfeito. Para a gente voltar aqui numa outra coisa que a gente não fala, a gente falou um pouco sobre isso. Queria falar um pouquinho mais sobre a estrutura da governança corporativa, porque isso me preocupou bastante Sim. para as fundações. Porque a gente fala de 400 fundações, a gente tem várias fundações grandes, mas a gente tem fundações pequenas, né? Eu sou associada da Fundação Angélica, que fica lá na Pedra de Guaratiba. Ela é pequena, mas ela é uma fundação, né? Então ela tem que fazer ter essa governança. Então, queria que você falasse o que você acha que qual é a estrutura mínima de governança que deve ter. Então, nós temos que ter o conselho de administração, né? Temos que ter pelo menos 3 conselheiros. Por quê? Na votação não tem empate e o conselho de administração é super importante, porque vai ser as atividades de quê, pessoal? De estratégia, vai desenvolver atividades de captação, direcionar o voluntariado, ou até mesmo ele ir para campo fazer a captação. Nós temos que ter o conselho fiscal, também a mesma quantidade, 3 profissionais. Esse conselho fiscal é muito importante ser um administrador, um contador, alguém que entenda sobre os números da organização. Porque vai fazer o quê, pessoal? Vai revisar o orçamento, vai revisar as demonstrações contábeis, as notas explicativas. Então, no mínimo, nós vamos ter que contar com 6 braços, 3 no conselho de administração e 3 no conselho fiscal. Esses não podem faltar. Depois, a gente pode até criar um terceiro órgão, né, estatutário, uma comissão de compliance. Então, como você falou, a gente pode aproveitar e fazer o quê? De repente, será que não tem nenhum voluntariado? Será que não tem nenhum estudante querendo pegar experiência? Né? E se a gente tem um conselho experiente, então a gente pode absorver 3 voluntariados para participar da comissão de compliance. Que aí esses voluntariados vão fazer o quê? Vão pegar o decreto, né, 8.420/2015, ler. Se puder, vão fazer a capacitação de compliance e vamos colocar isso na prática, revisar o estatuto, aí de novo, olhar para o estatuto social, ver se as atividades que estão sendo desenvolvidas estão no estatuto, isso é super importante. É assim, meio óbvio, mas infelizmente a gente não encontra isso no dia a dia. Bazar, o pessoal não reconhece o bazar, tem que reconhecer o que entrou e o que saiu. Então, isso acontece demais. E numa fiscalização, Sandra, o fiscal ele não olha com amor a atividade. Entendeu? A mesma coisa é a igreja, cantina. A cantina tem que estar separado o dinheiro que entrou na cantina e quanto custou as despesas da cantina. E o que fez com o resultado da cantina. Porque a prefeitura, eu já vi, Sandra, a prefeitura querendo cobrar a metragem do IPTU da cantina, porque falou que não é atividade da igreja. Realmente, propagar a fé não é vender a pizza. Mas eu faço o quê com a receita da pizza? Eu mando missionário, né? Às vezes eu dou um alimento para os moradores de rua. Eu não estou só propagando a fé para os meus membros, né, da minha igreja. Então tem que estar tudo transparente. Então, assim, a estrutura de governança corporativa são conselho de administração, 3. Conselho fiscal, 3. Vamos fazer uma comissão de compliance, passa com o voluntariado. Vamos operar o estatuto, informar dessa comissão, informar que são voluntariados. E a gente, com certeza, tem muita gente boa aí que fez o curso, está disponibilizando para trabalhar. É só os dirigentes aproveitarem hoje aí a live, os contadores, e botar isso em prática. Então, e aí você me chamou a atenção muito dessa questão do bazar, que assim, bazar, e a gente sabe que tem várias organizações que recebem várias doações de roupas, sapatos, de tudo, móveis, e vendem. E então isso ela tem que ter de uma forma bem clara na sua contabilidade o que ela recebeu, como é que ela vendeu,
Então, teria que fazer um processo, sei lá, de alguma forma. Aí, Um inventário. Nossa, Sim. inventário. Porque dependendo, a gente sabe, né? A gente conhece, dentro da organização, que é uma loja dentro da organização. Olha, tem muitas lojas que doam, por exemplo, eu já fui em organização que eu vi doações da Arezzo. Olha só que espetáculo. Então, eu não consegui nenhum calçado do meu número. Então, assim, tem doações que, por serem transparentes e idôneas, então elas conseguem doações de algumas lojas, tá? Bem reconhecidas no mercado. E aí tem que registrar isso, essa receita de doação, e quando vender, ela tem que registrar a venda. Não tem jeito. Mas e aí, tem que fazer isso. E ela paga imposto sobre isso? Então, ótima pergunta. Se tiver no Estatuto Social que ela tem que embasar, não. Agora, se não tiver no Estatuto Social, ela vai pagar. Porque o Código Tributário, no artigo 14, está bem claro. Tem que ser atividade institucional. Entendeu? Aí, o que acontece? As organizações ficam com medo de formalizar que vendem para não ser tributadas. Mas elas podem sofrer uma tributação porque elas não formalizaram. É só formalizar e pegar esse resultado dessa operação, dessa transação, né? Aplicar na gratuidade, na assistência, mas aí tem que ter controle. Então, é que eu falo, o contador tem que sair daquele papel de só fazer lançamento contábil, débito e crédito, entregar a declaração acessória. Ele tem que ser consultivo, tem que ser consultor. Porque ele vai... Estou entendendo que por essas mudanças todas, o contador para as fundações e associações, o papel dele é muito mais importante do que só o débito e crédito, né? Olhar. Tudo bem que nas PNEs a gente percebe isso hoje, que isso é fundamental, porque ele pode, principalmente nesse momento, ele contribuir com o seu cliente, né? Mas pelo que você está falando, ele pode muito mais contribuir e ganhar sobre isso, porque a gente não está falando que ele vai trabalhar lá na associação de graça. Né? Exatamente, isso aí. Ele vai receber como um outro cliente, como outro qualquer, né? Até aí, já que a gente está falando disso, você tem uma grande experiência em auditoria externa, né? E aí, assim, qual o fato mais curioso de uma auditoria que você já viu numa fundação? Então, a questão da auditoria, o fato mais curioso, a gente o cliente ter recebido uma doação, tá? De uma empresa relevante, que infelizmente depois ela caiu na Lava Jato, e esse dinheiro foi para fora, ou seja, usou a organização para lavar o dinheiro para dar saída no dinheiro. Então, isso aí é grave. Se o contador, Sandra, não tiver antenado, ele infelizmente pode vir até responder por isso. Porque aí o que ele tem que fazer? COAF, o antigo COAF, fazer a denúncia. Por que uma organização que desenvolve atividade recebe uma doação significativa e pega esse valor significativo e manda para fora do país? Não pode, porque as fundações elas não fazem doações. Fundações elas precisam desenvolver atividade aqui no seu território, na sua jurisprudência. Quando ela quer fazer uma atividade em outro estado, ela tem que abrir o quê? Uma filial e bater na porta do órgão pedindo autorização. Então, assim, a minha maior preocupação é essa. Às vezes, do contador não se atualizar, não acompanhar as regulamentações, né? Não participar aí dos eventos que às vezes o Citipante promove de forma gratuita para poder se atualizar das normas. Então, isso aí é uma coisa que me chama muita atenção. E também a questão também dos impostos. O que acontece? A isenção ela é requerida. A organização ela não nasce. Ela nasce imune, mas não isenta de contribuição. Então, então muitos colegas não tem SEBAS, está uma briga, está uma eterna briga aí, né, no judiciário, se tem que ter SEBAS para ter isenção. O que as organizações estão fazendo? Às vezes elas entram na justiça, mas de forma individual,
com suas demonstrações contábeis transparentes, relatório de atividade transparente e consegue, às vezes, a isenção sem o SEBAS. Mas enquanto ela não conseguir a homologação da isenção, o que ela faz? Vai recolhendo. Ou, pelo menos, vai provisionando. Só que provisionar e não recolher é risco, porque se ela participa de uma licitação, o que a gente vai pedir? Certidão. Né? E aí, não recolhendo, a certidão vai ficar o quê? Positiva. Então, qual é o conselho que eu também dou? Se quer requerer a isenção, faça o requerimento, mas recolha em conjunto. Depois, tenta pedir a restituição, porque a partir do momento que ela é reconhecida, como que acontece? O processo do SEBAS demora, às vezes, 2 anos, até 3 anos serem julgados. Infelizmente. Então, o que eu tenho visto no mercado? Pediu requerimento, deu entrada agora, em maio de 2020. Então, se foi reconhecida a isenção, contrate um advogado no mercado, experiente nessa área, e peça a restituição desde a época que ela foi concedida o SEBAS. É possível, mas não deixe de recolher o INSS parte empregador e não deixe, se não estiver recolhendo, de pelo menos provisionar. Tá? Então, são 2 coisas que me chamam a atenção: a lavagem de dinheiro e a omissão, né, de não reconhecer o INSS parte empregador. Não tem SEBAS, não reconhece. Eu vi outro dia uma questão dessa do INSS, né, que a contadora estava fazendo o recolhimento do INSS da parte da retenção, mas não recolhendo a parte patronal. Mas a parte patronal é isenta. Não. Eu falei, onde você viu isso? Aí ficou uma discussão. Eu falei, se você me provar que é isenta, tudo bem, mas eu não conheço na legislação. E acho que isso não é só a questão da certidão, né? Eu acho que tem uma questão, quando você não recolhe os impostos, você está sonegando. E você sabe que está errado. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de corrupção, de sonegação, eu acho que está tudo a linha é muito tênue. O que você acha? Olha, eu acho exatamente isso, é questão de corrupção. E outra coisa, a Receita que está controlando isso agora, então a Receita cobra, tá? Então, o INSS, eles têm lá um departamento exclusivo do SEBAS, então isso está sendo cobrado. Eu já vivenciei também organizações que já tiveram até o seu CNPJ cancelado, foram pegos de surpresa, inativos, contas bloqueadas. Por quê? Porque estava com uma dívida enorme, tá? Já estava sendo já na dívida ativa de INSS. Por quê? Não entrou com SEBAS, não recolheu, não provisionou, sonegou. Então, ela estava sendo questionada. E a Receita vai em cima dos bens. Agora, você falou essa questão dos inativos, né? A gente passou muito rápido. Faltam 10 minutinhos só para a gente acabar, mas queria, já que você falou dos CNPJs inativos, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? A gente, não só do CNPJ inativo, a gente está vendo aí, né? A gente está junto nesse auxílio emergencial que o CRT fez, de contribuir com as pessoas que deram entrada no auxílio emergencial da Caixa Econômica, né? E a gente tem feito esse trabalho de escuta dessas pessoas, de tentar ajudar. E aí tem várias com CPFs, tinham várias com CPF com problema. Mas a gente vê que também a gente tem empresas, e a gente ainda tem contador que fala assim, não, deixa lá, ela vai ficar inativa, né? Isso ainda acontece? Não acontece. Eu já tive cliente que ele teve CNPJ inativo porque não entregou a ECD, tá? E aí, infelizmente, o contador falou que não entregou porque estava esperando a auditoria terminar os números, estava com prestação de contas atrasada, né, já há anos, e aí estava esperando a contabilidade terminar para poder entregar o número correto para a Receita. Então, o que a Receita fez? Cancelou. E de um dia para o outro, a organização ficou sem CNPJ com dinheiro bloqueado. E era uma organização ativa, grande, que precisava de dinheiro vivo, rápido. Então, assim, e a Receita demora 15 dias para poder completar o atendimento. Então, assim, isso acontece. Organizações religiosas também
Muitos acham que não tem que entregar declarações acessórias. Tem que entregar sim. Também foram cancelados vários CNPJs por falta de entrega de declaração acessória. Então, a gente tem que, pelo que você está falando, e a gente teria que fazer uma comunicação melhor com os estudantes, né, e com os próprios profissionais, mostrando que tem um mercado, mas que tem uma capacitação específica que ele deveria fazer, né? E aí, para a gente, que a gente está quase fechando, queria uma questão só para a gente falar ainda uma questão, do que mais que teria no SICAP que você acha que o profissional da contabilidade pode contribuir com a organização que ele faz a contabilidade? Olha, o relatório de atividades, tá? Porque o relatório de atividades, ele tem que ser o quê? Ele é um retrato, né, do que a organização desempenhou de atividades. E eu acho que o contador, ele pode incluir isso nos honorários dele, sem problema nenhum. E isso vai valorizar a mão de obra dele e vai ser um investimento que a organização vai fazer. Porque um bom relatório de atividade, com quantidades de assistidos, né? Quantidade de atendimento realizados, faixa etária desses assistidos, região, perfil socioeconômico, porque retroatividade, pessoal, não é só fotografia. É como eu falei, a gente tem que demonstrar o resultado que a organização conseguiu com os recursos diretos ou indiretos, porque mas a organização não trabalha com órgão público, ok, mas ele recebe recursos indiretamente, porque ele tem o benefício fiscal. Ele recebeu doações. Então, o contador ele tem que se aproximar mais dessa mão de obra. O que eu sugiro, Sandra? Eu sugiro o contador colocar isso no contrato dele, nos honorários dele, tá? A mesma coisa o auditor externo. Por que o auditor externo ele pode também revisar uma prestação de contas? Coloca isso no honorário, porque às vezes a fundação ela fica um pouco perdida, porque o dirigente ele está ali para fazer atividade sem fim lucrativo, ele não é muito profissional. Quando é oriundo de mercado, ok, mas às vezes não são oriundos de mercado privado. Então, o auditor teria que colocar também revisão do SICAP, revisão do relatório da atividade. Aliás, o auditor ele é obrigado hoje, Sandra, já tem desde 2016, a ler o relatório de atividade. Então, o contador tem que cobrar isso, dirigente também, tá? Porque até hoje ainda estão emitindo, às vezes, relatório e sem se pronunciar que leu o relatório de atividade e não encontrou distorções relevantes das demonstrações contábeis por ele auditada. É NBCTA 720. Tem que ter esse procedimento. E, às vezes, o dirigente não sabe, tá? Que o auditor tem que se comportar dessa forma no seu relatório de opinião. Tá? Então, isso é muito importante. Então, para a gente revisar aqui, para deixar a dica para o pessoal para que vai fazer a prestação de contas. Então, primeiro, revisar o compliance, verificar como está a estrutura de governança corporativa, verificar as notas explicativas, os relatórios de atividade, a questão dos voluntariados, o que mais que a gente tem que botar lá? As questões a ECD, que é obrigado a anexar, a ECF, às vezes a fundação é muito pequenininha, a associação é muito pequenininha, a Associação de São Paulo, no caso, que tem que entregar via SICAP. Então, se não tiver contribuição inferior a R$10.000 por ano, não precisa entregar a ECF. Mas aí tem que fazer o quê, Sandra? Tem que escrever, né, para o órgão que está fiscalizando que não entregou a ECF porque sua folha de pagamento ou a contratação de terceiros não teve retenção de contribuições sociais, né? Não chegou a R$10.000. É falar, pessoal, se comunicar, é ser transparente, abrir a porta da sua organização por meio de arquivos eletrônicos, o que se passou naquele ano. E o orçamento também, Sandra, é muito importante também já mostrar para o órgão que está fiscalizando o que ele pretende para 2021. Não está cedo. Apresentar também seu orçamento. Essa questão do coronavírus, né? A CVM já pediu os auditores para emitir opinião para as companhias abertas. E as organizações do terceiro setor? Como que elas estão vendo isso? Qual vai ser
a queda das doações. Então, ela já vai ter que também, Sandra, até diminuir, de repente, infelizmente, a quantidade de atendimento. Porque não adianta ela atender todos se ela não está tendo a mesma receita. Tá? Não, e também uma coisa que a gente tem que lembrar que a gente, para reforçar, a questão dos indicadores e do plano de ação, né? Porque o relatório de atividades nada mais vai refletir o plano de ação. Eu sempre oriento as pessoas a fazerem plano de ação, porque o plano de ação é muito importante para a organização, porque você faz o plano, você consegue enxergar no todo como é que você vai fazer, o que você vai fazer. E aí você vai, não, no mês de janeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E dá para você ir fazendo trocas, mas você tem um direcionamento. Eu acho que assim, fazer plano de ação para mim é igual lista que eu falo, lista de supermercado. Você faz uma lista e vai lá no supermercado e compra. Porque não dá para sair, vou comprar, não sei o quê. E aí o plano de ação também é isso, né? Você fazer o plano e botar o que é, o que não vai fazer, qual o tempo, quais as atividades que vão ser desenvolvidas. E acho que essa questão que o CICAP trouxe dos indicadores, muito bom, porque você ter indicadores hoje, tanto para os colaboradores, para os beneficiários e de maneira geral, da sua atividade, eu acho que é muito, muito importante, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você lembra, assim, que você quer para a gente, nesse finalzinho, a gente reforçar sobre a prestação de contas. O que eu vou reforçar é o seguinte, que a casa, o Sindiconte, né, ele está tendo essa parceria com os seus associados, oferecendo a consultoria, uma orientação do terceiro setor, todas as quarta-feiras no período da manhã. Com essa pandemia, a gente pode fazer de forma online, é só entrar em contato com o Sindiconte. E aí também queria agradecer a todo mundo que participou aqui. A gente foi conversando, eu não consegui anotar as perguntas, mas, gente, manda para a gente por mensagem direta que a gente responde. Não tem, o sindicato está aberto, a gente está sempre aqui no Instagram, a gente tem utilizado as redes sociais de forma diferenciada. E queria muito convidar todo mundo para participar, entrar na nossa página aí no Instagram ou do Facebook, deixar para a gente sugestões de temas de lives, temas que a gente pode fazer de cursos. A gente tem vários cursos online que a gente está fazendo. Mesmo para quem não é associado, a gente tem uma parceria com alguns cursos online que a gente consegue desconto. E aí a gente tem semana que vem, nesse mesmo horário, terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter um bate-papo sobre gestão financeira com o conselheiro Luiz Antônio Leal, do CRC, e o Gustavo Creton, que é diretor do Sindiconte. Então, queria muito agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui. Para gente, manda pergunta para gente. Tem um monte de gente falando assim, Sandra, faz outra com a Elaine. Então, vamos fazer assim, a gente programa, a gente já tem umas programadas e a gente deixa mais no início do mês que vem, a gente marca outra e a gente faz mais um pouquinho para a gente ir falando. Porque assim, esse mercado do terceiro setor, para mim, é muito importante. Eu acho que contribuir e ajudar com o outro é muito importante. A gente, um pouquinho que a gente dá dessas atividades, a gente fica melhor, né? Eu faço vários voluntariados, né? Vi aqui que passou a Fundação Angélica Goulart, a Casa Ronald, o Instituto Ronald. Né? Ano passado a gente fez Mac Dia. Vamos ver se vai ter Mac Dia esse ano, né? Com essa questão da pandemia. A associação lá de Campo Grande, o Abrigo, Doce Morada, que a gente também, de vez em quando, vai lá, a gente faz campanha para os almoços, né? Então, assim, contribuímos ano passado, a gente está participando como voluntário do Conselho Municipal da Defesa da Criança e Adolescente aqui do Rio de Janeiro.
e também a gente está com um chamamento para os profissionais da contabilidade nos ajudarem na fiscalização dos recursos dos fundos da criança e do adolescente, tá bom? Faltam 30 segundos. Gente, muito obrigada. Elaine, se despede para a galera. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Como a Sandra falou, podem mandar as perguntas que a gente responde. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Elaine. Obrigada. Obrigada a todos. Nada. Tchau. Tchau.